Olá, bitcoinheiros e bitcoinheiras. Então, dando continuidade à nossa análise de canal na página do canal do LNDG, a gente vai analisar agora o Bcash Strash, um dos grandes canais da Lightning como um todo, né? Um dos canais mais antigos, mais roteadores, um dos maiores e mais tradicionais, né? Segundo vários rankings que a gente vai ver aqui em diferentes sites. Eu vou contextualizar para vocês um pouquinho da onde que vem esse nome, né? Bcash Strash, que em inglês é Bcash é um lixo, né? E por que o dono, ou seja lá quem sejam os fundadores desse canal, o chamam assim ou brincam com isso, né? Fato é que é o nosso principal canal recebedor, ele que nos manda os roteamentos, as matérias-primas, né? Os roteamentos entram por ele para sair por outros canais por onde a gente cobra e cobra bem, pela Wallet of Satoshi, pelo Zero Fee. Então a gente vai dar uma olhadinha na página inicial, como de costume, mostrar ali o nosso rendimento, passar pela página de performance do canal e por fim no Bcash. Bom, essa é a nossa página, estamos lucrando aí cerca de 3.000 satoshis por semana. A gente faturou nos últimos 7 dias, né? 19.737 contra 16.000 de custos off-chain, né? Um lucro que, se você desconsiderar as aberturas de canal que a gente fez, porque são custos que só ocorrem uma vez na abertura e depois você passa semanas, meses, quiçá anos, sem mais ter referentes àqueles canais, né? Já estamos em mais de 1,5% ao ano, mesmo considerando aqueles custos, mais de 1% ao ano, né? Então a gente está perto de rotear um Bitcoin por semana, né? Hoje é terça-feira, nós abrimos esses canais extras, né? Na sexta-feira passada, então não tem uma semana ainda de node completo, formatado, fechado. Ainda assim, giramos 8 vezes a nossa liquidez, né? Mais de 8 vezes, temos 10 milhões para 92 milhões roteados nesse período, em 622 roteamentos. Então, estamos roteando forte, com boas margens, e a gente pode entender da onde que vem isso se olharmos aqui na página de performance, né? Onde a gente vê aqui quase 2% de APY. Se eu corrigir aqui ou refrescar a página, ele caiu um pouquinho, fica oscilando, tá? Mas é um rendimento muito bom para um volume muito bom de roteamento. A gente achou realmente a nossa dinâmica. Nós analisamos nos últimos vídeos aí o Wallet of Satoshi, o maior APY, o maior retorno por capital depositado, e a gente vai analisar agora o Bcash. Difícil de pegar aqui o fato dele ser muito importante tanto para o Wallet of Satoshi quanto para o Node em geral, porque essa tela aqui não contempla algumas das informações que aqui na página dele a gente contempla. Dentre elas um eAPY, né, que é esse eAPY, que é basicamente o faturamento dele assistido, né? A assistência que ele dá para que outros nodes faturem, tá bom? Então ele é um grande node assistente, ele fica ali atrás basicamente dando chutão para frente para que a Wallet of Satoshi, o Zero Fee faturem e faturem alto, tá? Agora o node Bcash Strash, ele tem uma característica interessante, né? Ele, na página dele do 1ml, que vocês já viram, vocês têm uma página dessa também, ele colocou, olha, eu sou um node bem conectado, roteador com fees baixos e muitas rotas. Podem verificar a minha fee média na aba de estatísticas. Se a gente analisá-lo aqui no ambos, aqui acho que fica mais fácil, olha. Pronto, tá aqui. Uma média de 692, corrigida já, que outros nodes cobram contra ele. Ele cobra uma média de 1.900 satoshis contra outros nodes. Estou achando esses valores um pouco altos. Vamos verificar aqui no nosso caso como que ele funciona na prática. Olha aqui. Ó, ele está inativo, que interessante. Ele está inativo, e está inativo parece que do nosso lado.
o que deve ser algum bug. De vez em quando isso acontece, tá, pessoal? De vez em quando isso acontece. Não foi eu quem desativou nem nada. E isso aqui costuma resolver-se sozinho, olha só. Ele está cobrando contra a gente 2. Ele está cobrando contra a gente 2 satoshis para cada 1 milhão de satoshis que ele nos manda, e ele nos manda muito, né? Isso pode estar mais baixo porque a liquidez está do lado dele? Sim, mas veja que isso é coerente com o que ele diz aqui no overview, apesar de não ser coerente com o que está escrito ali na aba de estatísticas e nas médias lá da Ambos. Esses dias, pessoal, eu fiz um exercício de olhar na própria Ambos as estatísticas do nosso Node Runners Brasil. E de fato, a gente tem um canal que fatura muito, que é o Zero Fee, por 70. Um canal que fatura muito, que é o Wallet of Satoshi, por 500 e tanto. Então esses 2 nodes são os mais relevantes para o nosso faturamento. A nossa média na Ambos está 100 e poucos fees. Eu não sei exatamente como que eles calculam essa média, mas é para vocês terem noção que essas estatísticas da rede não funcionam muito bem, porque é difícil você comparar coisas e canais tão diferentes e tentar estimar uma taxa. Me parece tão principiante quando aquela pessoa que está chegando na Lightning perguntar: mas quanto vocês cobram para rotear? Eu falo: olha, qualquer coisa entre 0 e 1.500, 2.500, porque cada node vai ter uma dinâmica para cada canal. O fato é que o Bcash é um excelente node roteador que diz, né, na sua página ali do ML, de fato, cobrar pouco, né? E isso talvez seja mais perceptível para nós, pequenos nodes, operando com ele no dia a dia, do que analisando estatísticas e basicamente não conseguindo tirar conclusão inteligente nenhuma delas, né? Ele implementou uma dinâmica de fee variável que reage à distribuição dos fundos no canal. Não se sinta alarmado se abrir um canal comigo e logo depois descobrir que eu configurei um alto fee proporcional contra você. É só porque o seu canal começa com fundo nenhum do meu lado, do lado dele, né? É verdade. Na medida que o fundo vai indo para o lado dele, o fee dele vai diminuir automaticamente. Num canal balanceado, o fee dele é 20 ppm, perto do que a gente estava falando ali. Tem 960 canais, 47 bitcoins, algumas outras informações aqui. Ele é o 24º em capacidade e o 10º em quantidade de canais. E o Bcash, pessoal, para vocês terem uma noção, ele é uma brincadeira com uma altcoin de verdade. Em 2017, né, o Bitcoin passou por uma grande batalha, um grande fork, aí as pessoas queriam, alguns industriais, né, alguns grandes mineradores, corporações gigantescas com vários funcionários, na maior parte mineradores, estavam muito interessados em aumentar o tamanho do bloco para tentar expandir o Bitcoin dessa forma, né? E havia o exército de gente como a gente, plebes rodando nodes em casa, que não toleravam isso, porque isso ia aumentar demais o custo de você fazer o que a gente está fazendo hoje, que é rodar um node. E acreditavam em construir uma solução de escalabilidade por camadas, sem comprometer a descentralização da blockchain. Mas essas duas forças se chocaram e o Bitcoin e nasceu disso a Bcash, né? Essa solução de blocos, de uma blockchain paralela, assim, que se desvinculou do Bitcoin que a gente conhece, onde lá os blocos são maiores e isso, teoricamente, na visão deles, permite uma maior escalabilidade, mas fato é que ninguém migrou, ninguém vendeu seus bitcoins para comprar os tokens lá da Bcash. A Bcash foi uma tragédia desde então e está cada vez pior. O Roger Ver, que já foi chamado de Bitcoin Jesus, né? Já chegou a ter 400 mil bitcoins no passado
ele era o maior advogado da Bcash, ele recentemente deu um calote numa dívida que ele tinha. Foi de 400 mil bitcoins a devedor, porque fez escolhas erradas, não entendeu a função de você construir em camadas, dar tempo ao tempo, não entendeu a importância assim, vital da descentralização, de onde emerge imutabilidade, incensurabilidade, etc. Fato é que o Bitcoin desenvolveu uma solução de escalabilidade por canais, né? Uma solução de segunda camada, a Lightning, e hoje o Bitcoin tem uma blockchain que seria o equivalente a uma blockchain de 14,4 terabytes e pode processar já hoje 1000 vezes mais que a Visa, considerando aí que cada um dos 85 mil canais processa 500 transações por segundo, um cálculo da própria Blockstream. Mas a Bcash está aí, firme e forte até hoje, quer dizer, firme e forte desse jeito aqui, né? E o Roger Ver, que eu comentei com vocês recentemente, né, deu um calote aí de 47 milhões numa corretora da qual ele é sócio, mas para quem ele havia, de quem ele havia tomado dinheiro, né? Ele tem outros sócios, ele não pagou a dívida dele, isso deu foi super repercutido no mercado. Uma curiosidade é que é ele o dono desse site bitcoin.com. Interessante, né? Obviamente não é o site oficial do Bitcoin nem nada. Basicamente, estilo umas shitcoins esquisitas aqui. É mais uma propaganda do Bcash, porque o site oficial do Bitcoin, que inclusive foi registrado pelo próprio Satoshi por dólar enviado por carta, enviado por correio, ele registrou, foi o bitcoin.org, né? Isso lá na época do paper ainda. Então, não confundam, tá? E alguém resolveu brincar aí, né, com essa tragédia que foi para o Bcash e para o Roger Ver esse fork. E a vitória que foi os Node Runners, né, os plebs, a minoria intolerante que, com 15 linhas de código, garantiu a independência do Bitcoin, né? Exerceu a nossa função, o nosso poder, né? O judiciário. Fomos, de fato, o judiciário da rede, falando assim, olha, não julgaremos válidos os blocos dos mineradores que resolverem por aumentar o bloco ou não aprovar a SegWit, né? A mudança que eles estavam aprovando na época e que deu origem à Lightning. Não haveria Lightning sem SegWit. Então a história completa, na verdade, era o seguinte: a SegWit era um consenso, todo mundo queria. Beleza. Então agora só falta os mineradores sinalizarem que sim. 95% sinalizando que sim, a SegWit está aprovada. Estancou ali nos 30%. Os mineradores não aprovaram, até que a comunidade entendeu o que estava acontecendo. Eles estavam aproveitando o momento para barganhar, falando assim, não, a gente vai também aumentar o tamanho do bloco. Foi aí que os plebes falaram, então segura só. Primeiro, estou resumindo assim, meses, anos de uma guerra civil, né, em muitos debates internos. Os plebes falaram assim, olha, a gente vai atualizar o nosso Node, então o Node que vocês estão rodando hoje em casa, de forma que, se vocês não sinalizarem pelo sim ou pelo não a SegWit, a gente não vai dar o broadcast no bloco de vocês e também não vamos dar broadcast em bloco maior. E se eventualmente algum minerador não quisesse ativar a SegWit, ele poderia minerar um bloco que não seria válido, ele perderia dinheiro, né? Isso seria um grande subsídio para os concorrentes que minerassem seguindo a SegWit. Então, essa dinâmica de teoria dos jogos fez com que os Node Runners botassem uma arma nos mineradores e falassem assim, olha, precisamos seguir em frente, estamos convictos da nossa luta aqui. A SegWit já é consenso, vocês também concordam que é boa, nós só não vamos tolerar que vocês abusem da posição de vocês. Como o bloco é super difícil de produzir e custoso, mas a validação é gratuita, daí emerge a descentralização. Eles são fortes e poderosos, mas nós somos muitos. Então, dessa dinâmica de equilíbrio do pouco e forte e do muito, mas defensores de princípios, emerge uma descentralização onde nenhum lado pode, na verdade,
mandar, né? Todos têm que entrar em consenso para que a coisa ande para frente. E a única coisa que era consenso nessa época era que a SegWit era bem-vinda, né? Tudo mais não era consenso. Dobrar o tamanho do bloco não era consenso e a gente conseguiu fazer com que o consenso vencesse. Não é que foi uma vitória... Pode ser interpretado como uma vitória dos Node Runners, mas na verdade foi uma vitória do consenso, né? E essa história é muito, muito bacana. O dia 1 de agosto de 2017 foi o ano que declaramos a nossa independência e subimos essas 15 linhas de código, mostrando para os mineradores que não são eles que mandam na rede, né? Aqui o ranking do UML, tem várias formas de você ver um ranking, né? Mais conectado, maior capacidade, e tem o ranking da Lightning Terminal, né? Onde ele é o terceiro maior roteador, logo atrás da Wallet of Satoshi. 2 canais nossos aí. Vamos ver se a gente... temos o Dizzy aqui em top 10, o Zero Fee em top 13. Muito bacana. Será que a gente tem mais algum aqui? Bom, enfim. Então, diferentes rankings, o Bcash consta na maior parte deles, por um motivo ou por outro, e essa aqui é a página dele, né, com a chave pública dele, não é o identificador universal, a URI. Para que isso aconteça, ou você adiciona a Tor, ou você adiciona o IP e a porta ali, né, como a gente já viu. Capacidade 6 milhões, aberto verdade, ativo falso, continua inativo. Que coisa! Privado falso, 107 mil atualizações de canal, tá? Channel Point, a transação onde a gente o abriu. Essa transação foi a 2.787 blocos atrás, pagamos 2.652 satoshis pela abertura desse canal. E vamos ver então algumas estatísticas dele, né? Tá com a inbound, o saldo todo remoto, fechássemos o canal hoje a 5 milhões e 600 mil para ele, dos 6 milhões. E isso é ótimo porque na função em que ele está no Node, ele tem que estar com a liquidez lá mesmo, porque olha só, no lifetime dele, ele já recebeu 105 milhões, mais de um Bitcoin já entrou pelo Bcash, né? Então, só 600 mil satoshis saíram, né? Numa média de 140 mil satoshis por roteamento entrando, né? 124 roteamento entrando na média, 139 roteamento saindo. Em termos de rebalanceamento, olha só, a gente não rebalanceia muito porque você rebalanceia o canal que você quer encher. Mas e o canal que enche sozinho porque recebe muito? O laranja dele já vira azul automaticamente pelo fluxo que ele capta da rede. Eu não preciso me esforçar em mandar azul para ele. Ele recebe azul da rede. E já que eu não preciso me esforçar para isso, eu também não preciso cobrar alguma coisa por ele, porque o azul já abastece sozinho, eu não preciso pagar alguém pelo roteamento, né? Aliás, eu vou querer cobrar pouco ou nada por ele, porque eu quero que ele esteja sempre com laranja, ou seja, o azul sempre virando laranja. O azul sempre virando laranja sou eu vendendo minha liquidez. Quanto menos eu cobro, mais eu vendo, mais o azul vira laranja. Nessa dinâmica que vocês já estão acostumados. Mal acostumados, você me... Tô brincando, pessoal, vamos lá. Então, eventos de rebalanceamento. No último dia, a gente não tentou nada. Na última semana, não tentou nada. Nos últimos 30 dias, os 3 que a gente tentou, a gente conseguiu 100% de taxa de acerto. Olha só que interessante. Nos últimos 30 dias, a gente rebalanceou 108, rebalanceou para fora, né? O que significa rebalanceou para fora? A gente recebeu essa liquidez da rede, então basicamente a gente recebe muito, laranja vira muito azul, e assim que a barra enche, a gente pega e manda esse azul para abastecer outros nodes. Então veja que perfeita é a dinâmica do Bcash, que ele recebe muito da rede para que outro lugar fature. E assim que ele está cheio, ele abastece o meu node e outros canais para que eles possam continuar a faturar.
Então, não só ele é matéria-prima para quem está faturando, como ele também é um abastecedor, né? Ele, assim que os outros roteiam e se esvaziam, vem o Bcash para encher a torneirinha de novo. Então ele é um node que faz a coisa girar. Ele manda a bola para frente e depois reabastece o zagueiro com energia, né? com liquidez. Isso é muito legal no Bcash. Então, basicamente, olha aqui, ó, ele rebalanceou para fora 108 milhões, que é perto, né, do que ele recebeu já de roteamentos. Então, basicamente, tudo que ele recebe de roteamento, logo em seguida ele abastece de novo e fica indo e voltando e gerando um faturamento para a gente. Não é isso? Rentabilidade. No último dia ele não expediu nada, não faturou nada, API de 0. Mas a gente faturou 400 sats de ajuda dele, né? Nos últimos 30 dias, ele nos custou aí 180 satoshis, provavelmente para algum rebalanceamento que a gente fez dele, mas ele contribuiu com 15 mil satoshis. Nós faturamos 15 mil satoshis de roteamentos que ele recebeu e despachou em outras pontas. É ou não é muito legal isso? Né? O API dele é baixinho, porque ele só teve esse custo aqui, na verdade, então é até negativo, mas olha a assistência que ele deu. É como se o laranjinha dele nos valesse 3,63% ao ano. Então vejam, pessoal, que em cada node a gente tem o saldo local em azul e o remoto em laranja. A gente tem que analisar quanto que vale aquele azul e quanto que vale aquele laranja. O azul vale o APY, né? E o laranja vale o eAPY. Não é exatamente assim perfeitamente, porque do laranja a gente teria que reduzir, né? Retirar os custos que a gente teve lá na outra ponta expedindo. E aqui a gente está falando de receita. Então, eu só consigo ter um proxy. Se eu faturo muito com o lado laranja, eu espero que eu esteja faturando na outra ponta com lucro, né? Então, se eu faturo muito, é provável que eu lucre muito também. E é, de certa forma, bom saber que aquele node tem uma importância, né? Grande na parte laranja, da liquidez remota, né? É o caso do Bcash aqui. Então ele tem aqui uma grande assistência em termos de faturamento, principalmente do lado remoto, do lado do inbound, da assistência de receita. 15 mil sats desde que a gente abriu o canal de suporte que ele deu. Vamos ver se ele continua inativo aqui do nosso lado. Continua inativo do nosso lado. Tomara que até o final da gravação dessa aula ele se torne ativado de novo. Olha só, configurações do canal. O AutoFi está ativado. A última atualização que a gente teve foi há 19 horas atrás, mas a gente roteou há 1 hora atrás, tá vendo? Onde um roteamento que entrou por ele saiu pelo Debank, né? O último rebalanceamento que a gente fez dele foi há 12 dias atrás, no comecinho, primeira semana de Node ainda, tá vendo? Os pagamentos são equivalentes aos roteamentos, da mesma forma os reabastecimentos, né? Aqui a última vez que a gente reabasteceu ele foi há 1 semana e tanto atrás. A gente teve alguns fails do HTLCs por estarmos cobrando um FII muito alto ou não termos balanço. Isso o LNDG já está cuidando como administração principal, né? Todos esses números aqui vocês já estão cansados de ver, né? Então, o quanto que entrou, o quanto que saiu, né? Aqui, failed outgoing HTLCs. 1 dia, 0, 7 dias, 85, 30 dias, 94, que é desde o começo também. Por saldo insuficiente. Isso a gente corrige, isso é naturalmente corrigido por ele porque ele recebe muito, né? O saldo do lado dele não é alguma coisa com a qual a gente deve se preocupar. A gente deve se preocupar com esse channel state desabilitado por algum motivo, tá? Que é impossível saber agora como é,
mas isso acontece com alguma frequência e volta sozinho. Então essa foi a visão do Bcash Strash, um pouco da história por trás desse nome. E eu não comentei com vocês uma coisa interessante. Uma dica super legal para quem está começando é que se você adicioná-lo como peer sem abrir um canal e obedecer a alguns critérios, ele pode, se ele precisar de liquidez de outbound, abrir um canal com você. Tem gente lá no grupo do Telegram que já teve um canal de 14 milhões abertos pelo Bcash contra ele, ou seja, um presentão. Eu não aguentei esperar e já abri canal logo na primeira semana num escolhido, como um dos escolhidos para a gente começar o projeto. Mas tem gente que amanhece com essa surpresa aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.